E aí galera, tá começando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na Play TV. Hoje eu recebo o Leandro Leal, que é autor e também publicitário, né, velho? Pô, prazer te receber. Prazer meu, Rodolfo. Ele tá lançando, é o seu primeiro romance, Meu né, primeiro cara? romance. Primeiro romance, Quem Vai Ficar com Morrissey? Velho, a primeira pergunta é aquela básica. Um pé na bunda, bicho. Ele é inspirador, né, velho? Bastante. Não tem essa, né, cara? E parece que com você não foi diferente, né? O estopim pra esse livro foi um pé na bunda, é isso, né? Foi, cara. Eu acho... Foi. Tenso, Leandro. Vou te falar uma coisa que eu tô tentando lembrar de quem é essa citação. Um escritor disse que você pode fazer 3 coisas com uma mulher. Ou amá-la, ou sofrer por ela, ou transformar em literatura. Sensacional. Então, eu primeiro amei, depois eu sofri e depois eu transformei em literatura. Mas, sim, o pé na bunda foi a inspiração. Uma outra desculpa. Óbvio que além disso também... Venci. Além disso também a paixão pelo Smiths, né? Sem dúvida. É que assim, quando a gente se separou, né, isso foi uma separação minha em 2007, eu tive uma ideia para um pequeno conto. Eu imaginei o que aconteceria se, ao se separar, o cara que tinha antes apresentado as músicas para a menina, sim, ele não quisesse mais que ela ouvisse, que ele tratasse as músicas como se fossem bens dele, sim, sabe? Tipo, tem a separação do casal e o cara, bom, cada um decide quem vai ficar com o quê, né? Um fica com a geladeira, outro fica com a televisão, enfim. Nesse um momento tensíssimo. Super tenso. E aí eu pensei em tratar as músicas como se fossem um bem, como esses bens físicos que eu falei, né? Esses objetos, né? Mas, meu, quando você separa, você leva... Tô correndo pra caramba. Você leva as coisas físicas, né? E nisso eu incluo também os discos, os CDs, né? Os LPs. Que aí já é um erro, hein? É um erro. Não, assim, você tem que separar. Você comprou, é meu, o que você comprou. Eu fico com o disco dos Smiths, do Guns, e você fica com o disco do Backstreet Boys, pode levar, obrigado. Não, mas enfim, as pessoas levam as coisas físicas, mas aí o meu personagem, ele queria impedir que a menina continuasse escutando as músicas, não era só os objetos que ele queria levar, os LPs, os CDs. Ele não queria que a menina escutasse mais as músicas. Então, assim, é óbvio que isso é um absurdo. Escutar uma música pro Fernando, que é o personagem do livro, é uma traição, né? Exatamente. Como dormir com outro cara na cama. Exatamente. Ele fala, acho que no trecho que tem na orelha do livro, sim, ele fala que as músicas... Ô louco, bicho, essa foi boa, hein? Tô me recuperando. Não tô não, você vai me matar. Enfim, ele fala que as músicas foram coisas que eles dividiram, coisas dele, que ele dividiu com a Lívia, que é a personagem feminina, né? Enquanto eles estiveram juntos, e que eram como a cama dele, né? Que eles usaram enquanto estiveram juntos, e agora que eles se separaram, não tem sentido, ela continua, matou. Não tem sentido. Shiryu é forte nesse jogo, cara, eu sei, você me decepcionando. Herói Você é daquele jeito, ele apanha e depois ele apanha. Depois ele apanha de novo. Nossa, é o Rock Balboa só da parte ruim, né? Não tenho... Então, ele não queria, enfim, deixar que a menina escutasse mais as músicas preferidas dele, que são dele, as músicas. Ele apresentou para a menina, ele dividiu com ela enquanto eles estavam juntos. Né? E só continuando a analogia com a cama, ele diz assim para ela que ela continuar usando a cama dele depois que eles se separaram é a mesma coisa dela, enfim, ouvir as músicas é a mesma coisa dela continuar usando a cama dele, sim, né? E ouvir as músicas na presença dele, então, é como se usasse a cama para transar com outro cara enquanto ele estava tentando dormir. É meio magoado, louco, né? O personagem tava muito magoado. Cara, não, eu queria saber desse diálogo mesmo, quanto ele tem de real. Não tem nada de real esse diálogo. Nada de real nisso. Não tem nada de real, porque assim,
É um livro que ele se baseia em experiências autobiográficas, mas Sim. ele não é totalmente verdadeiro, claro que não. Eu peguei coisas que eu vivi e dei uma boa dose de ficção nelas, né? Total. Isso é um absurdo, né? Essa coisa do cara exigir que a menina nunca mais ouça as músicas. Sim. Uma coisa dessas não existe na vida real. Você até fala, mas sei lá, bêbado, não sei. É só se você estiver muito louco. E até isso, pra justificar um pouco no livro, né? Porque o estilo que eu gosto de escrever e de ler é uma coisa um pouco mais realista, Sim. né? Eu já li bastante fantasia, tal, livros mais absurdos, mas eu gosto mais de uma coisa mais realista. Então, para justificar isso no livro mesmo, eu coloco o personagem bêbado no momento que ele fala isso. Era alguma coisa que ele estava pensando, mas ele nunca tinha tido coragem de botar para fora. Total, aí o álcool entra, a verdade sai. Né? Exatamente, o álcool é o soro da verdade. O soro da verdade. Velho, é muito louco, porque eu tava assistindo Manhattan esses dias do Woody Allen. Sensacional. Sensacional. E daí uma das ex-namoradas do cara é uma escritora e que daí lança um livro. Pois baita cara. de um best-seller que relata... Que é a Diane Keaton. Não, é a Meryl Streep. É Meryl Streep. Essa que é a escritora. A Diane Keaton é no Noiva Neurótica, Isso. Noivo Nervoso, sei lá. Daí fiquei pensando nisso, pensando, por exemplo, a sua ex. Ela leu o livro, você sabe disso, cara? Cara, é assim, na verdade são duas ex que eu juntei em uma só. Entendi. Isso eu tenho que dizer. Eu comecei a escrever inspirado por uma separação e aí eu me envolvi com uma outra menina que inevitavelmente se tornou também uma fonte de inspiração para esse personagem, o personagem feminino que é o personagem da Lívia. Eu estava vivendo com ela e foi inevitável. A minha referência amorosa era ela. Então muitas coisas que a gente viveu entraram nisso. Essa última ex aí, com quem eu estava junto quando eu escrevi o livro, ela chegou a ler o livro, né? Ela leu e ela identificou muita coisa como sendo passagens que a gente viveu, né? E ela curtiu, ela ficou com um pouco de ciúme porque tudo que ela não reconhecia como sendo ela, que era ela imaginava que fosse a outra. É. Mas eu nunca desmenti, nunca desmenti não, eu nunca disse que era, enfim. Ela aceitou numa boa. A outra ex-original, ela não acredito que ela tenha lido. Ela pode ler agora, porque o livro está nas melhores casas do ramo. Ela vai cruzar com o livro uma hora, exatamente. Né, e elas vão... Você sabe que você falou do Manhattan, eu fiquei pensando nisso também, porque a Meryl Streep, ela escreve um livro que ela mete o pau no Woody Allen, né? É verdade. E ele fica devastado. Mas eu acho que nenhuma das duas, ao ler o livro, nenhuma das duas, ao ler o livro, vai se sentir ofendida. Imagino que não. Eu procurei... Primeiro porque, assim, eu não exponho ninguém demais. Total, né? Porque não é uma coisa, como eu te falei, tem muito de ficção lá. E também não é uma simples vingança, né? É um romance, né, bicho? Não, e assim, não tem nada... Pelo que eu lembro do Manhattan, a Meryl Streep escreve, fala assim, é o fulano, que eu não lembro o nome do personagem do Woody Allen, e dá nome aos bois. Dá nome aos bois, é verdade. Ninguém que não conheça as duas vai saber que eu estou falando delas. E mesmo que souber, elas não vão se sentir ofendidas, eu garanto. Nenhum animal foi prejudicado no teste desse durante produto. Durante as filmagens, Leandro, cara, imagino que um primeiro romance deve ser um negócio desafiador pra caramba, velho. Quais foram os seus maiores desafios aí, dificuldades até o lançamento do livro, velho? Como você falou no começo do nosso papo, eu sou publicitário, né? Eu trabalho como criativo, como redator em uma agência de propaganda e eu sempre fiz isso. Nos últimos 15 anos eu faço isso na minha vida, desde que eu me formei. E o trampo em agência publicitária... Nossa, cara, vocês sabem, vocês que... É tenebroso. Vocês têm uma relação próxima com a gente, né? Vocês são de veículo. É uma coisa que consome muito tempo. Olha, eu peguei o jeito disso daqui. As coisas estão ficando boas, não é verdade? Ai, morri. Putz, vamos ceia. Ai, ceia.
Diga lá, velho. Então, consome muito tempo. Às vezes, eu chegava em casa de madrugada e me forçava a fazer alguma coisa. Porra, o cara ficou bom, eu tô falando, bicho. É bem a história. O Seiya, ele é assim. Ele é tipo o Rocky Balboa. Ele começa tomando muita porrada e depois ele vai melhorando. Isso não é uma luta de videogame, é uma lição de vida, Uma lição de vida, Você cara. não pode desistir. Não desista dos seus sonhos. Não, então... Fala, velho. Falar em desistir, eu não podia desistir do meu Então, livro. Imagino, e os momentos de inspiração também? Você ia ter que... Cavava a inspiração, Travei também, muitos momentos eu travei. É inevitável, cara. Como eu te falei, eu abria todo dia o arquivo para escrever uma coisinha, para revisar uma frase, para acrescentar algo. Quando eu tinha uma inspiração, eu anotava num pedaço de papel, qualquer que fosse. Mas demorou, bicho. Teve momentos que o livro andou mais e teve outros que empacou. No total, assim, eu escrevi esse livro... Em quanto tempo, hein, bicho? Então, acho que eu levei uns 2 anos. Na verdade, eu falo que foram 3, mais ou menos, porque teve um período também de maturação da ideia. Assim. Sim. Eu vou colocar em datas mais específicas. Eu tive a ideia do conto que eu falei, que originou o livro, em 2007. Eu escrevi um continho de 4 páginas. Então, muitos amigos que leram, curtiram e falaram assim, por que você não transforma num roteiro de curta, né? Acho que é uma ideia super bacana. Eu falei, não, eu vou fazer um livro. Literária mesmo, você queria transformar. Exato. Fazer um livro disso daí. Só que assim, tá bom, vou fazer um livro. Como é que você faz um livro? Eu sempre escrevi, assim, desde pequeno eu gosto muito de escrever. Fazia redações na escola, fantasiosas pra caramba. Inclusive, eu viajava muito. As professoras me mandavam... Inclusive viajava demais, Demais. Né? As professoras, pra você ter uma ideia, sem brincadeira, as professoras me passavam redações com o tema de Dia do Professor e eu metia lobisomem, metia vampiro. Sensacional. Porque eu sempre gostei muito de filme de terror, quando eu era criança principalmente. Animal. E aí, assim, eu fazia uma redação do Dia do Professor, por exemplo, fazia, a professora levou os alunos para uma excursão e aí eles foram atacados por uma horda de zumbis. Era uma coisa assim. E, enfim, eu sempre gostei muito de escrever, né? Mas eu nunca tinha escrito um romance, uma literatura, uma narrativa de fôlego, né? Então. Eu tinha escrito, contos, crônicas, isso bastante. Aí, vamos fazer o negócio. Comecei daí, quando eu me dediquei a esse projeto, já foi 2009. Eu comecei a escrevi acho que uns 6 capítulos. Escrevi uns 6 capítulos e quando eu vi que não estava indo para lugar nenhum, eu joguei fora e recomecei. Aí Aí começou a andar, né? Começou a andar. Tinha uma estrutura, eu tinha definido que seriam 3 partes, como o livro tem 3 partes, a primeira se passa em 2007, não por coincidência, o ano que eu terminei o namoro. A segunda começa em 91, que foi o ano que eu tive um contato muito forte com música naquele ano e eu usei essa experiência no livro, né? Eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, e ele começa em 91 e vai até 2007, que é no momento em que o livro começa, né? Em que a história começa. Sim. E a terceira eu dou um salto no tempo, vou para 2009. Isso tudo eu defini antes de recomeçar a escrever o livro, sabe? Assim, aí facilitou bastante, uma vez que eu tinha... uma estrutura, né? Ajudou bastante essa definição. Mas, vou te dar uma pausa pra você me bater mais um pouco. Vamos aproveitar então. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouco com o Leandro Leal aqui no Como Fala Mais Joga. Fica aí. Estamos de volta com o Como Fala Mais Joga. Eu e o Leandro Leal, que está lançando o primeiro romance da carreira dele. Quem vai ficar com o Morrissey? Cara, a gente estava falando todo desse seu processo aí de realização. E uma parte importante é uma viagem para a Irlanda e para a Inglaterra. Uma série de shows aí do Morrissey, né, velho? Pois é, cara. Eu sou bem fã do Morrissey. Não à toa, ele
enfim, dar nome ao meu primeiro livro. Meu, como é que eu fiz isso, Que cara? isso, cara? Como é que eu fiz isso? Eu nunca mais vou conseguir repetir isso. De ferro. Então, eu sou muito fã dele. E eu tenho um grande amigo que também é muito fã, o Rodrigo. A gente tem assim, a mesma idade, a gente é da mesma cidade, mas a gente só foi se conhecer. Eu sou de São Caetano, aliás, que é grande São Paulo, Sim. aqui do ABC. E a gente só foi se conhecer anos depois, trabalhando juntos, né? Mas eu estava empacado no livro e eu tinha definido para mim mesmo um prazo para terminar esse livro, que seria até meu aniversário. Sim. Então eu faço aniversário em agosto e isso era mais ou menos, sei lá, maio, quando eu defini isso. Porque assim, a gente estava falando do processo de execução do livro, né? Demora, mas ainda mais quando você não tem ninguém te cobrando. Então eu resolvi ser essa pessoa, eu mesmo ia me cobrar. O que você fez, né? Putz, Pô, eu ganhei? Caramba. Você Não, ganhou. tem outro. É verdade. Não, você não vai ganhar do Magneto, né? Não, mas O o Magneto é Ryu- muito poderoso. Mas Cara. o Ryu é brincadeira. Meu, 18 hits. Enfim. Então, eu tinha me definido para mim esse prazo para terminar o livro, né? E nessa época eu tinha férias a vencer, tinha umas 2 semanas ainda para tirar de férias, e eu tinha resolvido que eu ia viajar para um lugar, sei lá, isolado e tentar terminar o livro, né? Só que aí o meu amigo Rodrigo, esse que eu falei, ele me sugeriu, falou assim, meu, tem um show do Morrissey Tem uma em série de Dublin. shows aí, pô. Não, mas espera aí. Específico esse primeiro. Esse primeiro, num lugar em Dublin que chama Vicar Street, que era um lugar super pequeno, com capacidade para 1000 pessoas. Ele falou, meu, por que você não vai para lá? Eu falei pro meu amigo, vamos comigo. Ele falou, meu, minha mulher jamais me deixaria ir. Meu filho acabou de nascer. Aí eu... Mas o cara tem a mulher mais legal do A mulher mundo, mais legal né? da Parece. galáxia, da galáxia, cara. Comprei ingresso pra ele também. Falei, meu, se vira. Não sei, a Ju vai ter que te deixar aí. Yes. E para a minha surpresa, a Ju deixou o Rodrigo ir. Com o Felipe recém-nascido, com poucos meses, e ainda o Vinícius, né, que hoje tem 6 anos, mas era bem pequenininho. Pô, muito louco isso. E ela deixou, ela foi sensacional. O lance desse show da Irlanda é que tem uma bênção simbólica aí Pois é, cara. pra fechar o livro que você toca na mão do Morrissey, Exato. né? Quem- Isso é muito legal. Né? Quem é fã de qualquer banda sabe como é importante o contato com o seu ídolo, né? Sim. Mas assim, os fãs do Morrissey, geralmente eles são meio fanáticos além da conta. Eu não chego ao nível de fanatismo de muitos. Eu achava que eu era De um fanático. seguir o cara, ficar na frente do hotel. Não chego a isso. Mas eu gosto muito. Eu gosto muito da música dele com os Smiths solo, Sim. né? E quando eu fui pra lá, eu conheci alguns fãs muito mais malucos que eu, né? Era um lugar para 1000 pessoas e eles estavam ali na frente, mas bem na frente, né? Como diria o Guilherme Arantes, o gargarejo. O gargarejo. O gargarejo. É. Eles estavam ali, assim, para ficar naquele lugar, eles pegaram uma fila de, sei lá, 12 horas, né? Como tem muita molecada que fica acampada em filas do Justin Bieber, da Katy Perry, exatamente. enfim. Só que ali era um lugar para 1000 pessoas, não tinha nem tanta gente assim, né? Não tinha ingressos vendendo na frente, enfim. Eram as pessoas que tinham comprado na internet que estavam lá esperando. E estavam essas pessoas fanáticas lá e foram elas que ficaram na minha frente no show. Com exceção delas, eu tava muito na frente, eu e meu amigo. Assim, eu não sou alto, mas eu sou mais alto do que meu amigo. Né? Meu amigo tem 1,60 m e pouco, Sim. né? E mesmo assim, eu e ele ficamos ali, meu, gente pra caramba, empurrando. Eu nunca num show sofri tanto. Rematch. Rematch. Yeah. Eu nunca num show sofri tanto, mas teve esse momento, Esse aí, momento aí que eu de estiquei bênção, minha mão. né, velho? Morrissey, eu vim do Brasil aqui. Cara, ô Leandro, voltando pro livro, deixa eu aproveitar e mostrar Claro. a capa, que é muito legal. Bom, a gente tá jogando Capcom vs Marvel, é legal a gente falar que você também ilustra, né, bicho? E tem passagens no livro que cita quadrinhos, cita games também, né? Sim, assim, tem 2 coisas, né? Eu desenho há muito tempo, também há mais tempo do que eu escrevo, na verdade. Sim. Porque eu desenhava antes de aprender a ler, né? Então, assim,
a minha trajetória de contador de histórias começou assim, desse jeito. Desenhando. Contando as histórias mesmo sem saber escrever sobre elas, desenhando. Então, no mesmo período em que eu fazia aquelas redações malucas que eu falei, eu também fazia histórias em quadrinhos, né? Eu criava meus personagens e os roteiros, enfim. Que legal. Isso foi uma coisa que infelizmente ficou no passado, porque na medida em que eu envelhecia, eu exigia mais de mim mesmo, eu queria fazer mais, melhor e, enfim, trabalhando. Se já é difícil escrever um livro, imagina você escrever um roteiro de uma história em quadrinho e ainda desenhar, né? Mas enfim, é uma coisa que eu não abandonei completamente, eu pretendo retornar em algum momento. Enfim, eu gosto muito de desenhar, eu tenho uma ligação muito forte com história em quadrinho, com videogame, mas videogame mais antigo. Na minha infância, eu joguei muito Atari. Atari classicaço. Classicaço. Eu tinha, quando tinha uns 12 anos, um Master System e um Top Game da CCE que rodava fitas do Nintendo americano e do Nintendo japonês. Para quem é mais ou menos meu contemporâneo, é Nintendão e Nintendinho. Nintendinho. E aí eu jogava muito isso. E eu faço uma referência aos videogames em algumas passagens do livro. O meu personagem joga o Double Dragon, né? Tem um capítulo, uma boa parte de um capítulo que é tomada por um jogo que ele faz com o irmão dele, Double Dragon, e também conversando como a gente está fazendo hoje. Eles jogando videogame e conversando sobre a vida. Os moleques assim de 14 anos com outro de 16 falando sobre a paixão, enfim. É isso que a gente está fazendo. Rematch. É isso que a gente está fazendo agora. Então, nesse contexto aí do livro, na adolescência do meu personagem, no começo da adolescência dele, que como eu falei, tem uma parte do livro, que é a segunda, que começa em 91, que era a época em que eu jogava mais videogame, que era o videogame que era 8 bits, né? Nessas partes aí a vida do Fernando se confunde com a sua vida. Exatamente. Né? Não é só pela paixão pelos Smiths, né? Não, assim, pelo Morrissey. E ele fala muito, faz várias analogias com os X-Men também, que são meus personagens preferidos de história em quadrinho. Eu até escolhi esse jogo por isso, porque reúne duas coisas que eu gosto bastante. Um videogame clássico, que é o Street Fighter, e Marvel. Eu sou um fanzaço da Marvel. Então, assim, no processo de escolha do artista para fazer a capa, isso pesou bastante também. Porque o Butcher Billy, vou mandar um salve pro Butcher Billy. Muito louco, e a capa bem pop, né? Sim. Ele é um cara que ele tem essas mesmas referências. Ele tem a minha idade, então ele jogou os videogames 8 bits, ele leu os quadrinhos que eu li, gosta dos filmes que eu gosto, né? Assim, então ele usa essas referências no trabalho dele. Ele mistura esses universos, quadrinho, videogame, cinema. E quando eu conheci o trabalho dele, que me foi apresentado por um amigo meu, Marcelo Machado, um abraço Machado também, grande ajuda que ele me deu. Ele me indicou o trabalho do Butcher e eu entrei em contato com ele. Ele se interessou pra caramba sobre o livro, que também tem tudo a ver com ele. Acho que muitas pessoas se identificam. Eu tenho recebido um feedback bem bacana de alguns leitores que entram em contato comigo falando, putz, é a história da minha vida e tal. Legal. Então acho que o Butcher, eu não sei se chega a ser a história da vida dele, mas ele se identificou bastante e topou pra caramba fazer essa capa. Que ele acertou de primeira, ele me deu a ideia, eu achei muito legal, que assim, posso dar uma pausa? Só para você ver, a capa, dá uma olhada. Está aqui. A capa é o casal puxando o Morrissey para um lado. Pode crer, é verdade. E para o outro. E ele está também num contexto meio de divindade. Ele tem um halo, assim, como se ele fosse um Jesus Cristo, um santo qualquer. Porque para os fãs do Morrissey é isso que ele é um deus, né? Vai falar, ele me deu a bênção dele. Deus Moss. O Deus Moss. Pai Moss que estás no céu. Pai Moss que estás no céu. Então, continua. Então, o Butcher, ele pegou muito a essência do livro nessa capa dele.
foi super legal, cara. Eu acho que a capa tem um grande papel não só no processo de divulgação do livro, mas também para traduzir esteticamente o que esse livro representa, sabe? São as referências de cultura pop que vão do princípio ao fim do livro. Leandro, infelizmente o Como Fala Mais Joga tá chegando no final. Que pena. Eu queria que, velho, antes da gente acabar, você desse um site ou Facebook, Twitter que você tem para as pessoas ficarem mais em contato com o seu trabalho, velho. Claro, eu adoraria que vocês me procurassem ali na fanpage Quem Vai Ficar com Morrissey. Quem vai ficar com Morrissey. E, bom, se vocês quiserem... Ali já vai para todo... Sim, aí a gente tem um contato próximo, me fala o que está achando do livro, tá? Me dá um feedback. Também eu recomendo entrar em contato também, dar um like lá na página da Ideal, que é minha editora. É uma editora super bacana. Eles lançam, tem um foco em livros de rock and roll, né? Nossa, tem a biografia do Slayer, do Motorhead, do Ramones. E tem uma coleção de livros muito bacana também, que é o Rock para Pequenos 1. Animal, então está chegando o Rock para Pequenos 2, o Cinema para Pequenos. Eles têm essa pegada de cultura pop que tem tudo a ver com o meu trabalho. Acho, então, assim, deem um like, o joinha lá. É isso aí, tá na tela e o Como Fala Mais Joga de hoje fica por aqui, Leandro. Valeu, obrigado. Rodolfo, obrigado, velho. Até amanhã. Até mais.